Fala meus lindos, vídeo novo no canal, alegria grande minha gente tá aqui com vocês para apresentar uma casa plana, mas tem uma convidada especial, viu, que vocês vão conhecer hoje. Venha para cá minha amiga Nádia Lima, corretora, trabalha conosco. Pense numa luta para trazê-la para cá, que ela tava, não, tá, eu não quero sair, não, você vai, as pessoas precisam lhe conhecer. Dá um oi pro pessoal, Nádia. Oi, gente. Eita, olhe, acompanhe ela no Instagram também, ela mostra um pouquinho lá também do dia a dia. E eu lhe digo um negócio, especialista aqui na Cidade Alfa. Fique à vontade, aqui todo mundo é de casa, viu, Nádia? Ela tá quebrando o gelo, ela vai aparecer em outros vídeos também no canal, é especialista, como eu disse, aqui na região. Consumidora, mora aqui também, então tem muita coisa para agregar. E vocês vão simpatizar cada vez mais contigo, viu? Ah, que bom. Se solte que ela é desenrolada de verdade. Bora, Luquinha, bota para rodar. Meus lindos, essa casa tem 193 metros quadrados de área construída. E de terreno, Nádia? Tem quantos metros? 345 metros, tá? O normal aqui é a partir de 330 e a gente tem esse lote aqui com esse diferencial. Um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais largo, pessoal. Geralmente são 11 metros, 10,8 de frente por 30 e aqui ele tem 11 metros e meio, né? Isso, por 30, bem maior. E, gente, outro detalhe também. Essa casa aqui, ela é o quê? Duplex? É plana? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Essa casa é duplex ou é plana? E aí, qual a percepção que vocês têm? Vamos lá, se afastar aqui um pouquinho. As casas vizinhas são duplex, né? Exatamente. Olha só que curioso. Explica aí pro pessoal. A gente está aqui fora da casa e olhando e a gente vê a imponência da casa. O pé direito dessa casa tem mais de 5 metros. Tá? E para nossa surpresa, quando a gente entra na casa, nós estamos numa casa plana. Plana, olha só, gente. Então a gente vê o diferencial aqui do lado, a gente tem duas casas duplex. Isso. Tá? E à nossa frente nós temos uma casa plana com essa imponência aqui, imponência uma fachada de uma casa duplex, né? Exatamente. Uma arquitetura, pessoal, bem moderna, projeto de iluminação, essas faixas de LED, pedra natural também é um charme, né, Nádia? É maravilhoso, é o que está de moderno hoje, é o que estão usando bastante nas fachadas, são as pedras, os LEDs, tá? E muitos rasgos, demais, né? A gente vem trabalhando totalmente. com muito. E é sempre bom, pessoal, ter uma percepção feminina no mercado, porque acaba que a mulher, eu vejo que ela tem uma sensibilidade maior para perceber, né, alguns detalhes, entendeu? É, um pouco mais detalhista. É impressionante, e isso a gente percebe no dia a dia da visita, percebe quando vai contigo em alguma visita em um imóvel, e eu acho muito legal isso daí, porque são percepções que o homem acaba deixando passar. Não adianta ser bonito, tem que ter a percepção desses detalhes. Outro ponto também que o proprietário já inseriu aqui, toda grama, né, no terreno naturalmente, e você pode investir no paisagismo. Imagine você colocar aqui uma palmeira grande azul, colocar uma tamareira. A casa ela valoriza muito, né, Nádia? Valoriza, né? Na realidade a gente fala que o paisagismo é a cereja do bolo, total, né? É o que deixa a casa mais grandiosa. Dá o tchan, né? Exatamente. É isso aí. Conheça nossos parceiros do canal. Temos a Solucione, uma empresa super tradicional no mercado com mais de 20 anos de experiência, oferecendo para vocês, pessoal, soluções para sua casa, seu patrimônio, desde irrigação automatizada, energia solar, equipamentos para piscina, produtos, tudo que você precisar, inclusive para jardinagem, você vai encontrar lá. E não se esqueça da Balcas Esquadrias, que faz parte do Grupo Metalloc, uma empresa super respeitada no mercado, que oferece soluções em alumínio para o seu projeto. Está naquela fase da construção e precisa de esquadrias em alumínio, soluções em alumínio, fale com eles que vão lhe atender com o maior prazer. E para quem está acompanhando, eu acho que ela pode confirmar, paisagismo ajuda ou não ajuda a vender o imóvel? É necessário. É necessário, gente. É fundamental. É uma cerejinha do bolo ali que você bota, que mexe com as emoções, né, das pessoas. Pessoal, aqui no acesso são 4 vagas na garagem, 2 vagas cobertas, 2 vagas soltas. O terreno, como vocês estão vendo aqui, está em um leve aclive de uns 90 centímetros para 1 metro. Ao nível da rua também deixou a casa ainda mais em destaque, né? Isso aí elevada. É muito legal. E vamos acessar aqui o interior da propriedade. Uma curiosidade, olha só, temos uma esquadria aqui. Por que tu acha que tem uma esquadria aqui? Qual o seu sentimento que é importante? Além de uma porta, tem os benefícios da porta, tem gente que gosta da esquadria, tem gente que já não gosta, mas tem algumas explicações técnicas aí para
para o pessoal ter essa percepção, realmente faz sentido. Verdade. Quer jogar algumas informações aí para o pessoal ver? Bom, eu gosto, né, principalmente que a gente está numa posição da casa poente, então toda a ventilação vem do fundo. Quando a gente tem uma porta que vai perder aqui mais de 1 metro de espaço de abertura, né? E tem muito aquela questão da porta bater, porque a ventilação vem toda do fundo da casa. Totalmente. Tá? Então, uma porta de vidro, às vezes, cai muito bem. Olha só, e ainda eu vou um pouquinho mais à frente. Você sabia quando geralmente as pessoas botam assim essas esquadrias, pessoal, de vidro, aqui de alumínio e tal, eles costumam colocar uns sofazinhos aqui na frente, ter um sentimento de varanda, de terraço, para ficar à noite aqui vendo o visual e deixa os carros aqui fora, entendeu? Você pode botar na rua também se você preferir, então você consegue incorporar, né, fazer essa integração. Mas eu acho que um dos pontos chaves é isso que ela explicou, que é você tem uma porta de 1,5 metro de largura, tem algumas que são 2 metros, dependendo de largura. Você abrir 2 metros para dentro da casa, numa casa plana, tem um sofá, tem uma mesinha, tem tal, então você acaba perdendo o espaço útil. Exatamente, né? E aqui a gente trabalha aproveitamento de espaço usando a porta de vidro. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, é o pé direito duplo que ela mencionou. Deve ter uns 5,60 metros aqui, mais ou menos. E aqui, como é que seria a distribuição, Nádia? Que tu visualiza aqui? Bom, aqui colocaríamos a parte do painel, TV sofá, tá? Ok. Então aqui a gente ficaria, essa sala aqui tem 33 metros quadrados. Estamos aqui 3 metros e pouquinho por 8. Exatamente. Então aqui, nesse espaço, a gente consegue ter essa parte de estar bem de forma confortável, né? Demais. Colocaria numa mesa de jantar aqui. Isso. Né? Que o proprietário teve muito cuidado de colocar também essa porta aqui, Legal. que dá esse acesso com o jardim. Então você vai ter essa proximidade, essa ventilação, circulação. Cruzada. O pessoal está instalando agora, minha gente, não está acesa aqui as arandelas, né? Mas você tem esse corredor de 1,5 metro de largura que você pode colocar um jardim, ó, pronto, já acendeu. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, Luquinha, rapidinho. Olha só como ficou aqui. Você ainda pode botar esse jardim, verticalizar aqui no muro, já traz uma sensação melhor, né, Nádia? Aqui para dentro do imóvel. O piso também, esse aqui é 1,20 m, né? 1,20 m de piso. Olha só. É o ônix. Bonito. O bom é que as rajas dele não são muito escuras também. Então, aí esse aqui já é o polido. Tem alguns polidos que parecem um espelho, mas esse aqui você vê que com o projeto de iluminação ele não está gritando. Não está refletindo. Tem uns que refletem muito. Esse aqui ele já está bem mais, como é que eu posso falar? Mais discreto, suave, né? Mais discreto isso daí. Integração com a cozinha. Essa cozinha tá legal. Tá bacana, e você, né? agora, olha só, gente. Temos uma mulher aqui. E você gosta de cozinhar, não sei se você gosta, curte? Acho que curte, cozinhar. Né? De vez em quando você posta lá no grupo da imobiliária, fazendo, tal, linda a cozinha dela. E o que é que você acha aqui pro dia a dia? Você que é mãe, você que gosta de cozinhar, fazer uma comida legal e tal. O que é que você acha de pontos favoráveis para essa cozinha? E o que é que você poderia ajustar para ela, né? Para sua necessidade? Isso aqui, gente, é vida real. É basicamente isso, não tem para onde correr. Verdade. Bom, eu vou falar por mim, tá certo? Que tenho crianças, né? Então, essa cozinha aberta é algo muito necessário para a gente que é mãe, de estar aqui olhando para o deck, as crianças brincando, aqui olhando para o que está acontecendo dentro da casa. Sala, tudinho. Exatamente. Então, eu adoro essa sensação dessa integração, porque você consegue visualizar o todo da casa. Né? Então, assim, essa ilha aqui, né, você tem a possibilidade aqui, já é vazado, então você consegue colocar umas banquetas aqui para as crianças fazerem as refeições. Sensacional. Tá vendo aí, pessoal? Não é charme de mercado, é o dia a dia. É o dia a dia, é o que é a vida que vai precisar, o que vai ser útil, né, dentro da casa. Então, quando uma casa dessa é elaborada, ela não é só pensada num formato de venda, né, e sim num formato usual de quem está comprando. Isso é verdade, pronto. E a gente recebe direto essa demanda. Às vezes o pessoal não compreende, integrado eu queria. Tem gente que gosta de uma cozinha fechada, é natural. Mas você pode fechar, se você sabia isso essa aqui. daqui também dá para fechar. Se você quiser fazer aqui um projeto, bota o espelhado, a marcenaria, algo relacionado, você fecha aqui, isola e ela vai estar integrada lá. Outro detalhe também que eu acabei não mencionando, que todos os ambientes são climatizados, pessoal. Aqui tem no pé direito duplo lá no teto, temos predisposição para ar-condicionado cassete, ok? Então você já consegue instalar. Outro detalhe importante, as esquadrias.
né? Então aqui a gente já está numa área do pé direito que tem aproximadamente 2,80 metros do piso ao forro de gesso. Você vê que ele está bem alto, mas ele vai quase ao teto, né? Diferente daquelas esquadrias de 2,30 metros, 2,40 metros que o pessoal coloca, fica aquela sensação de achatado, né? Exato, que tem uma viga aqui, né? Exatamente, então já Larga. dá essa sensação de liberdade. E aqui é o cantinho, aqui eu gosto, de verdade. Cantinho do aqui. guerreiro. Cantinho do guerreiro. E o que falar aqui desse espaço? Essa casa ficou muito confortável, né, Thales? A gente tem um deck aqui de 18 metros quadrados, uma casa plana. 18 metros. 18 metros quadrados, tá? Então aqui você consegue colocar TV, você consegue colocar mesão, Sim. você consegue ampliar aqui o seu jardim com um sofá, ficar algo bem Sim. agradável, tá? Então a gente, nessa casa aqui, perdeu aquela sensação de que casa plana é tudo pequenininho, E não né? é. Os cômodos serem são quase pequenos, 200 né? metros. São quase gente. 200 metros, exatamente. É muito espaço fora o terreno, porque aqui o proprietário, né, que está colocando a casa para venda, ele pode fazer aqui uma piscina com 2 metros de largura por 5, pode fazer uma hidromassagem, uma jacuzzi e tal. Então vai ficar a critério do novo proprietário quando adquirir, se achar isso interessante. Então imagine tudo isso aqui com verde. Luquinhas, vem para cá, por favor, só para mostrar aqui o pessoal um posicionamento que é interessante. Ele fez algumas imagens aí, porque já deve ser perto das 6 horas, né, mais ou menos. Mas aqui, pessoal, não tem vizinhos de fundo. Perceba que existe uma área verde, né, aqui no lado externo do condomínio. Então isso aí também eu vejo ser ponto positivo. Você não tem um vizinho por trás, tal, etc. Muita gente prefere a posicionamento assim, desses lotes com mais privacidade. Temos o que aqui? Uma dispensa. Uma dispensa. Isso. Aqui, pessoal, é pequenininha, tem umas bagunças aqui devido à limpeza que fizeram. Eu não consegui aqui acender a luz, tem 1,5 metro por 1,5 metro. E aqui na lateral... Lavabo. Aqui são 3 metros, né? 3 metros e pouquinho, né? Que temos aqui de largura. 3 metros, aproximadamente isso. E aqui, pessoal, temos o canto do chuveirão. Falta botar só o chuveirão aqui, né? E aqui temos um lavabo. Lavabo. Temos Apresenta um lavabo. pro pessoal, dá uma olhadinha. Olha que show, pessoal. E olha que lindo. Foi bem trabalhado a questão dos acessórios, né? Torneira, vaso, a pedra, esse mármore panda é de muito bom gosto. Muito bonito mesmo. Exatamente. E esse vaso, você vê que é um vaso já mais conceitual, né? Tons escuros, mais arredondados, cheinho. Tem um pessoal que chega no canal, viu, Nádia, nos comentários, que vaso feio, que não sei o que, não sei o que. Eu digo, meu irmão, passa a proposta que eu troco esses vasos para você. É natural. Porque antigamente existia só a moda das roupas, hoje existe a moda também na arquitetura. Na arquitetura. Então é isso, esses acessórios, né, tem que acompanhar, tem que fazer parte dos novos projetos. Total. As pessoas não aceitam mais qualquer coisa. Não aceita não. E tem os vasos simples que o pessoal insere, porque quando vai fazer o projeto de interiores, às vezes os arquitetos mandam arrancar tudo, botar outros personalizados e tal. Gente, esse corredor aqui ele dá acesso naturalmente, é 1,5 metro de largura à fachada da casa. Nessa lateral de cá, você percebe já as esquadrias dos quartos, que iremos acessar daqui a pouquinho. E nesse ponto fica a área de serviço, que tem mais ou menos aí uns 4 metros quadrados, dá para colocar muita coisa. E não esqueça, pessoal, de dar o like, né, no canal, curtir o vídeo, comente também o que é que você está achando, achou legal, não achou. É importante, né, não, Nádia? Muito. Eita, nós. Pessoal, vamos conhecer agora as suítes, né? Os quartos aqui. Nádia, é contigo agora, jogando a bola para ti. Bom, essa casa aqui tem algo especial. Ela é uma casa plana que já tem um escritório, tá? Então, assim, nós temos 3 suítes, né? 2 com 2 closets super generosos, né? Mais o escritório, tá? E todos já com a predisposição do ar-condicionado. Exatamente. Olha aqui, pessoal. E aqui a solução que tem, você já consegue visualizar aqui, certamente. Você pode fazer o painel, com certeza aqui vou fazer um painel, uma porta oculta. Sim. Ou não, tem família que gosta mesmo de deixar tudo integrado, liga o ar e deixa a casa toda geladinha. Exatamente, olha só, gente, vem cá rapidinho para vocês verem. Aqui é esse corredor, olha só, leva para suíte 1, suíte 2, temos um gabinete que é o escritório, esse aqui logo de cara assim que a gente sai. E a suíte principal estava por trás da câmera, por onde vocês estavam visualizando aí. Aqui dá para colocar 2 ou 3 estações de trabalho aqui. 2 estações tranquilamente. É confortável. Temos aqui, pessoal, 2 metros por 3, aqui praticamente. São 6 metros. 6 metros e 50. Entendeu? Então dá para colocar muita coisa. Vamos lá. Aqui, gente,
Temos um banheiro, esse banheiro eu vou deixar para você comentar. Olha aqui o espetáculo, eu achei bonito, achei muito bonito a solução dele. Essa casa, ela tem algo especial porque ela já vem com os boxes, tá? Nos banheiros. E é esse box que tá a sensação do momento, que ele vem de baixo até o teto, tá? Então não passa umidade para esse lado, né? A gente veio com o porcelanato no tom terroso para dar o detalhamento aqui. E a gente continua com as bancadas, tá? Mármore panda. Também torneiras e vasos modernos, tá? Muito legal. Aquela iluminação também ali no nicho ficou bem legal. No nicho também. Tem que ter, né? Hoje você não pode deixar de ter. Isso é um capricho, é um charme, algo bem legal. Segunda suíte, aqui tem aproximadamente uns 13 metros quadrados, pessoal, 12 para 13 metros quadrados, não tem muito mistério. Essa suíte aqui é reversível com esse banheiro, ok? Então, só informação, esse banheiro daqui, caso tenha alguém no estar íntimo, e não queira utilizar o de fora, vai utilizar esse daqui. É um banheiro social reversível com esse quarto aqui. E aqui na sequência, gente, chegamos na suíte da extremidade. Lembra que ela falou que tem duas suítes com closet? Pronto, essa aqui é uma suíte social com closet, né? Tem seus 12, 13 metros. O closet com seus 3 metros quadrados. E o banheiro também, pessoal, com o mesmo padrão de acabamento. Desta vez o box, como não é o banheiro social, ele é o padrão, né? Está com seus 2,30 metros mais ou menos aí, 2,20 metros de altura, ok? Aí vamos lá para a suíte principal. Suíte master. É, exatamente. Eita, meus lindos! Que é uma suíte, Thales, tá? Que eu gostaria de pontuar, que recebe muito bem uma cama king. Demais. É, que nós temos quase 16 metros quadrados nela. Grande, generosa. A cama ela fica para que lado? Aqui, nessa posição? Acho que sim, pode, né? Pode ser aqui e o painel lá. O painel lá, Isso. exatamente. Aqui espaço se quiser colocar armários, uma prateleira. Uma penteadeira, né? Que é que se usa mais, ou um próprio estação de trabalho também, ou poltrona para descanso. Isso. Tá? Outro detalhe também que eu estava observando, gente, aquele espaço do gabinete você pode utilizar também como uma rouparia. Pode. Bem generosa, para colocar uns armários lá, etc. Isso aí vai ficar a critério. Closet, isso aqui já é um pouquinho maior do que o outro, tem uns seus 5 metros quadrados. 6. Esse aqui 6 metros. É a pedra, 6 metros quadrados, pessoal. E temos aqui também o banheiro, esse aqui também com padrão de acabamento bem especial. Entrem aqui para vocês darem uma olhadinha. E eu acho um charme o box do pisoteto, né? Arretado. Já vem com os chuveiros são elétricos, pessoal, mas aquela da linha bem moderna, né? É bem gostoso esse tipo de ducha. E meus lindos, o que é bom acaba às vezes cedo, né? Com certeza. E aí, gostaram da participação da Nádia? Nádia, muito obrigado pelo carinho, pela presença. E, gente, vocês vão ver mais vídeos dela. Vão lá no Instagram dela, comente, diga, olha, quero um vídeo novo com você lá. Que é a Maria, a gente dá a melhor qualidade aqui. E aí, quebrou o gelo? Quebrou o gelo, estava muito nervosa, mas eu acho que faz necessário para o meu trabalho. E agradeço e espero aparecer mais vezes aqui. E vamos embora. E não se esqueçam, 1 metro quadrado mais valioso é aquele onde se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.